3. Esboços. Neste catálogo Raisonné, consideram-se esboços todos os desenhos realizados a lápis, tinta ou aquarela, sejam eles preparatórios ou não para as gravuras da viagem pitoresca. Podem-se distinguir os esboços coloridos daqueles a lápis ou tinta sem cor, mas muitas vezes coexistem numa mesma página obras dessas duas naturezas. As informações trazidas por esses esboços são riquíssimas e a arte de Debré se exerce plenamente neste meio. O propósito de muitos desses esboços, sobretudo aqueles sem cor, era o registro imediato do que Debré observava ao seu redor. Muitos trazem, inclusive, as indicações de cor para preparar um estágio futuro, provavelmente executado em ateliê, onde Debré retomava os esboços iniciais, copiando-os novamente e colorindo-os com aquarela, segundo as indicações que observara na rua. Os esboços foram divididos por temas: arquitetura, teatro, corte, índios, negros, paisagem, etc., para uma melhor compreensão do leitor. Evitou-se apresentar os esboços classificados a partir das coleções originais das quais faziam parte inicialmente, pois a organização por tema revelou-se mais agradável e interessante. Contudo, a proveniência atual de cada um dos esboços é indicada na legenda. Um único conjunto de esboços, que é apresentado aqui a partir de sua origem, é um caderno, ou carnet, pertencente à Biblioteca Nacional da França, editado pela primeira vez em 2005, com um estudo de Júlio Bandeira, que se escolheu mostrar neste livro na sequência original em que está encadernado. Fica, portanto, fora da divisão por temas escolhida para o restante dos esboços, mas segue a seção de escravos, a qual o carnet está diretamente relacionado. Pelo menos uma terça parte das mais de 550 imagens deste capítulo é inédita, e privilegiou-se, em termos de tamanho, a reprodução destes. Foi também dado o devido destaque para muitas imagens de excepcional qualidade ou interesse. Debré e a arquitetura. Engenheiro de formação, amigo dos famosos arquitetos napoleônicos Percier e Fontaine, muito próximo de Grandjean de Montigny, Debré tinha sem dúvida um grande interesse na arquitetura. Demonstra também seu talento para o desenho arquitetônico em muitas de suas obras mais conhecidas. Nos esboços e desenhos a seguir, Debré revela também seu interesse pela arquitetura doméstica brasileira. É um acima. Interior de moradia. Aquarela monocromia, sépia, 9,4 por 15 centímetros, a cerca de 1820 e 1830, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E2, à esquerda. Arquitetura, planta baixa, estudo. Lápis e aquarela, 10,3 por 8,4 centímetros, a cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E3, no alto à esquerda. Casa de Debré no Catumbi, planta baixa. Lápis, 16,1 por 10,7 centímetros, 1816. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E4, abaixo à esquerda. Arquitetura, detalhes, estudo. Lápis, 10 por 6,4 centímetros, a cerca de 1817, 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E5, acima. Chácara, casa de campo. Chacra, Maison du Campagne. Aquarela monocroma, sépia, 37,3 por 25 centímetros, a cerca de 1817, 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E6, casa de campo, chácara. Aquarela monocroma, sépia, 16 por 24,4 centímetros, a cerca de 1817, 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E7, telégrafo do Rio de Janeiro. Telegraphe do Rio de Janeiro. Lápis, 6,8 por 6,5 centímetros,
a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E8, portão, estudo, lápis, 9,4 por 14,8 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E9, acima, casa no Rio, Maison en Rio. Aquarela 8,8 por 11,4 centímetros. Coleção Genevieve Jean Bouguessi, Rio de Janeiro. E10, à esquerda. Casa de Grandjean de Montigny, na Lagoa, Gávea. Maison Grange, à Lagoa. Lápis 18,3 por 21,9 centímetros, a cerca de 1816 e 1830. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E10, bis, à esquerda. Igreja do Outeiro da Glória. Lápis sobre papel 10 por 18,8 centímetros, a cerca de 1818. Coleção particular, Rio de Janeiro. Talvez o mais famoso monumento colonial do Rio de Janeiro, a Igreja do Outeiro da Glória, foi o primeiro cartão postal, por assim dizer, da capital do Reino Unido e do Império, e figura em muitos dos quadros iconográficos do começo do século XIX. Debré não poderia ter deixado de desenhar a pequena igreja que constitui uma joia da arquitetura colonial. Este esboço fez parte do conjunto de desenhos adquiridos de seus descendentes em meados do século XX, mas nunca chegou a ser reproduzido e é registrado agora pela primeira vez nesta 5ª edição do catálogo Raisonné. E11, acima. Monumento erguido pelo Senado do Rio de Janeiro em 6 de fevereiro de 1818, por ocasião da aclamação de Dom João como rei do Reino Unido. Aquarela 49 por 81 centímetros, a cerca de 1818. Coleção do Palácio Nacional da Ajuda, Lisboa. E12, vista do interior da Praça do Comércio. Aquarela 60 por 42 centímetros, a cerca de 1820. Coleção Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. A participação de Debré nessas duas aquarelas de arquitetura, a primeira dita efêmera ou simbólica, que é o Templo de Minerva, e a segunda da antiga Praça do Comércio, a atual Casa França-Brasil, foi restrita à inserção das figurinhas. Na primeira, Debré participou também da decoração do monumento temporário erguido à beira-mar, ao lado do Paço da Cidade, na atual Praça 15, e recebeu do amigo Grandjean de Montigny a planta baixa e o desenho da fachada, vendidas como obras do próprio Debré em 1939 pelo antiquário Roberto Reimann a Raimundo O. de Castro Maia, e intituladas erroneamente como Imperial Academia de Belas Artes, para, como faziam na época de Percy Fontaine em Paris, completar a arquitetura com decoração. Tradicionalmente atribuídas exclusivamente a Auguste Grandjean de Montigny, essas novas atribuições permitem aumentar o rico universo das figurinhas de Jean-Baptiste Debré em algumas dezenas. Nelas, o artista seguiu a mesma técnica que desenvolvera tradicionalmente para as suas aquarelas, a de inserir as figurinhas posteriormente num cenário acabado. E13, acima. Monumento erguido pelo Senado em 1818, planta baixa. Tinta 23,2 por 28,5 centímetros, a cerca de 1816 e 1830. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E14, acima. Monumento erguido pelo Senado em 1818, fachada. Tinta 23,2 por 28,5 centímetros, a cerca de 1816 e 1830. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E15, no alto, à direita. A parte baixa de uma casa, estudo. Aquarela 10 por 15,7 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E16, acima. Estudo de flor e paisagem urbana. Aquarela, tinta e lápis
29,6 por 19,6 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Acervo Banco Itaú, São Paulo. E17, no centro à direita. Paisagem urbana estudo. Lápis, 10,4 por 19,4 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve Jean Bourguicy, Rio de Janeiro. E18, abaixo à direita. Moradia estudo. Lápis, 10,3 por 19,5 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve Jean Bourguicy, Rio de Janeiro. Debré e o teatro. Uma das funções mais interessantes e menos conhecidas de Debré enquanto pintor oficial foi aquela relacionada à confecção de cenários, vestimentas e panos de boca para o teatro real. Muito poucos desses trabalhos sobreviveram, e alguns deles, recém-descobertos e inéditos, dão ideia da fantasia e da liberdade com que Debré se dedicou a essa atividade que parece tê-lo encantado. E19, à direita. Cenário para o Teatro do Rio. Décor do Théâtre do Rio. Aquarela e crayon, 11,5 por 14,6 centímetros, a cerca de 1816-1820. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E20, no centro à direita. Fortificação, cenário. Fortification. Aquarela, 8,5 por 11,3 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve Jean Bourguicy, Rio de Janeiro. E21, abaixo à direita. Estudo de cenário europeu. Lápis, 8,8 por 15,5 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve Jean Bourguicy, Rio de Janeiro. E22, à direita. Estudo de indumentária para teatro. Aquarela, 14,4 por 9,5 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Acervo Banco Itaú, São Paulo. E23, acima. Cenário de teatro, estudo. Aquarela, 7,2 por 14,9 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E24, à esquerda. Cenário para o Teatro do Rio de Janeiro. Décor do Théâtre do Rio de Janeiro. Aquarela, 11,2 por 20,2 centímetros, a cerca de 1816 e 1820. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E25, acima. Paisagem para cenário. Aquarela e lápis, 8 por 11 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Acervo Banco Itaú, São Paulo. E26, no alto da página. Estudo de paisagem para cenário. Aquarela e lápis, 9,8 por 22,9 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Acervo Banco Itaú, São Paulo. E27, estudo de arquitetura para cenário. Aquarela, 17,6 por 20,1 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Acervo Banco Itaú, São Paulo. E28, acima. Cenário com paisagem. Aquarela e lápis, 16,6 por 22 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Acervo Banco Itaú, São Paulo. E29, à direita. Cenário de teatro. Aquarela e lápis, 20 por 13,2 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Acervo Banco Itaú, São Paulo. Debré, pintor da corte. Como se sabe, a função principal de Debré durante a maior parte de sua estada entre nós foi a de atender encomendas da corte real de Dom João VI e depois
da corte imperial de Dom Pedro I para os mais diversos serviços de decoração. Estas obras solicitadas a Debré eram relativas aos numerosos festejos oficiais, mas também estavam relacionadas com a celebração da monarquia, retratos da família real e alegorias dos principais eventos. Encontram-se a seguir os esboços e desenhos hoje identificados ligados com o trabalho de Debré como pintor da corte, ou peintre de la cour. Com relação às edições anteriores deste livro, 3 trabalhos anteriormente tidos como de autoria do pintor foram agora considerados pelo Comitê de Autenticação formado para este livro cópias do ateliê montado por Roberto Reimann em Paris no final dos anos 1930. Trata-se das aquarelas antes numeradas E30, Dom João VI, E32, Dona Carlota Joaquina e E34, Dom João VI, que são agora mostradas em Atribuições Rejeitadas, página 688. Por outro lado, foram adicionadas 4 novas obras reatribuídas a Debré, entre as quais um leque com a efígie de Dom Pedro I, que ganhou a numeração de E31 bis. Outros trabalhos novos são as guirlandas iluminadas dos pergaminhos do juramento da Constituição de Dom Pedro I e Dona Leopoldina, E48 bis e E48 ter, conservados no Arquivo Nacional e agora identificados como de autoria de Debré, e uma grande cena à tinta e lápis, alegoria às virtudes do imperador Dom Pedro I, E45 bis. E31, Arquiduquesa Leopoldina, primeira imperatriz do Brasil. Aquarela 17,4 por 14,9 centímetros, a cerca de 1817. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E31 bis, leque comemorativo com a efígie do príncipe Dom Pedro por ocasião do fico. Aquarela 26,5 por 51 centímetros, 1822. Coleção particular, São Paulo. Este leque, que Stanislau Restal considerava colorido sobre uma gravura, é na realidade uma finíssima aquarela realizada por Debré, quando o príncipe regente resolveu permanecer no Reino do Brasil. O retrato de Dom Pedro é muito semelhante na postura e na execução aos perfis aquarelados do príncipe que o artista já havia executado. E33, cerimônia da faustíssima aclamação de Sua Majestade o Senhor Dom João VI. Tinta e aquarela em sépia, 28,5 por 42,1 centímetros, a cerca de 1818. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E35, Damas da Corte. Aquarela, 9 por 13,3 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E36, Jovens da Elite, Estudo. Aquarela e lápis, 8,7 por 13,1 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E37, Jovens da Elite. Aquarela, 9 por 13,3 centímetros, cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E38, primeira à esquerda. Vestimentas das Damas da Corte até abril de 1821. Aquarela e lápis, 16,1 por 10 centímetros, 1821. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E39 ao lado. Imperatriz Leopoldina. Aquarela e lápis 18 por 23 centímetros, 1822. Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro. E40. Duas Damas da Corte em grande gala. Aquarela e lápis 15,8 por 22 centímetros, assinado J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1826. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E41, vestimenta da Corte Imperial do Brasil
adotada para o dia da aclamação, 12 de outubro de 1822. Aquarela e lápis, 16,2 por 12,5 centímetros. Assinado à direita J.B. Debré, a Rio de Janeiro, 1825. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E42 no alto à esquerda. Alegoria ao nascimento de Dom Pedro II. Aquarela, 13,9 por 11,5 centímetros, 1825. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E43, abaixo à esquerda. América Adiantada. Desenho em nanquim, 21 por 17,6 centímetros, a cerca de 1818. Acervo Banco Itaú, São Paulo. E44, Vitória com Anjinhos. Desenho aquarelado, 8,8 por 5,2 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museu Imperial, Petrópolis. E45 no alto, à direita. Arco alegórico. A feliz união, o comércio. Projeto. Lápis, 38,9 por 26,7 centímetros, a cerca de 1817, 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E45 bis, acima. Alegoria às virtudes do imperador Dom Pedro I. Lápis e tinta, 28 por 45 centímetros, a cerca de 1823. Coleção particular, São Paulo. Este importante desenho, recém-identificado, pode ter servido de esboço inicial para um quadro alegórico, nunca executado, ou ainda de painel de fundo de alguma comemoração oficial que, devido ao tamanho, terá sido destruído pouco após os festejos. As musas e os deuses do Olimpo estão reunidos para glorificar o imperador. E46, acima. Pano de boca do Teatro da Corte. Aquarela, 9,9 por 18,5 centímetros, 1818. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E47, Estudo de alegoria. Desenho, 20 por 24,1 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Acervo Banco Itaú, São Paulo. E48, Alegoria para a aclamação de Dom João VI. Aquarela, 13 por 10,8 centímetros, 1818. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E48 bis. Guirlanda ornamental iluminada para o juramento solene do imperador. Guache sobre pergaminho com douração, 36 por 23 centímetros, 1824. Arquivo Nacional, Rio de Janeiro. E48 ter. Guirlanda ornamental iluminada para o juramento solene da imperatriz. Guache sobre pergaminho com douração, 36 por 23 centímetros, 1824. Arquivo Nacional, Rio de Janeiro. E49, no alto à direita. Dom Pedro I, estudo. Lápis, 9,2 por 8,8 centímetros, a cerca de 1822 e 1830. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E50, na página seguinte, no alto à direita. Grande indumentária, pelerina de plumas de tucano e manto imperial. Aquarela, 16,5 por 22,2 centímetros, 1822. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E51, abaixo à direita. Personagens da corte, estudo. Lápis, 13,5 por 19,4 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E52, na página seguinte, no alto à esquerda. Ordens honoríficas brasileiras.
Aquarela 16,5 por 22,4 centímetros, 1827. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E53 abaixo à esquerda. Enquadramento para o retrato do príncipe Dom Pedro. Lápis e tinta, 29,1 por 22 centímetros, a cerca de 1818. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E54 no centro à esquerda. Coroa e cetro. Aquarela, 15 por 21,2 centímetros, 1822. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E55 abaixo à direita. Bandeira brasileira e pavilhão imperial. Aquarela 16,5 por 22,7 centímetros, 1822. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E56, traje de corte. Aquarela 19,2 por 14,9 centímetros. Assinada à direita J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1825. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E57, oficial de justiça. Aquarela 17,5 por 12,1 centímetros. Assinada J.B. Debré, 1825. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E58, acima à esquerda. Juiz criminal. Aquarela 15,2 por 22,4 centímetros. Assinada à direita J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1825. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E59, acima à direita. Guarda de honra do corpo de cavalaria. Aquarela 16 por 9 centímetros, 1825. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E60, acima, oficial de justiça. Aquarela 17,5 por 12,1 centímetros. Assinada à direita J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1825. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E61, acima à esquerda. Estudo de participantes nobres preparando-se para a procissão de Corpus Christi. Aquarela 13,5 por 18,5 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E62 à esquerda. Oficial superior com indumentária de cavaleiro da Ordem de Cristo. Aquarela 15,5 por 10 centímetros, 1825. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E63 acima à esquerda. Estudo para o quadro Aclamação de Dom João VI. Lápis 18,4 por 31,2 centímetros, 1818. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E64, abaixo à esquerda. Estudo para o quadro O Casamento de Dom Pedro I com Dona Amélia de Laustenberg. Desenho a lápis 22 por 34 centímetros, a cerca de 1829. Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro. E65 à direita. Retrato de Grandjean de Montigny, esboço. Lápis 10,3 por 8 centímetros, a cerca de 1820. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E66 acima, retrato do Conde de Palma, esboço. Lápis 14 por 7,7 centímetros, a cerca de 1818. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E67 acima à esquerda. Estudo para o quadro A Coroação e Sagração de Dom Pedro I. Lápis 22,7 por 32,7 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro. E68 acima à direita. Voyage ao Brasil. Estudo para a folha de rosto. Tinta e aquarela
27,5 por 21,2 centímetros, a cerca de 1820. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E69 ao lado. Batimento de quilha da barca a vapor campista. Lápis, 22,5 por 33,4 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Serviço de Documentação da Marinha, Rio de Janeiro. E70 abaixo no centro. Arquitetura, ornato de sobreporta, brasão de armas do Reino Unido, estudo. Aquarela monocroma, sépia e lápis. 8,8 por 19 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E71 abaixo à esquerda. Morro de São Bento ornado para a chegada de Dona Leopoldina. Aquarela 10,4 por 17,6 centímetros, 1818. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E72 acima. Hábitos antigos de brasileiros. Lava-pés de Sua Majestade em conversa e acompanhado de molecote. Aquarela 18,7 por 23,2 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E73 à direita. Trajes de ministros e estudo de urubu. Desenho a lápis, 14 por 19 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Acervo Banco Itaú, São Paulo. E74 acima. Indumentária, estudo. Lápis, 10,2 por 9 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E75 à esquerda. Almocatel, inspetor de pesos e medidas. Aquarela, 17,3 por 9,7 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E76 acima. 7 de abril, 1831. Estudo. Lápis 16,8 por 10,5 centímetros, 1831. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E77 no alto à direita. Patriotas do Campo de Honra, 7 de abril de 1831. Estudo. Lápis 11,5 por 19 centímetros, 1831. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E78, Folha Constitucional, estudo. Lápis, 9 por 13 centímetros, a cerca de 1824. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. 3 dos últimos desenhos de Debré no Brasil realizados por ocasião da abdicação de Dom Pedro I, evento que levou o pintor a decidir sua partida, pois significava a perda de seu principal protetor. E79 e acima. Oficiais de Lord Cochrane, cabeça de negro de cangalha, negro de ganho e negros novos. Estudo. Aquarela e lápis, 14,4 por 21,1 centímetros, a cerca de 1820 e 1822. Carimbo posterior, aplicado no século XX por Roberto Reimann, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E80, à direita. Oficiais da Corte. Tinta e aquarela, 20 por 23,5 centímetros, cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve Jambo Guissi, Rio de Janeiro. E81, acima. Cavalhadas, estudo. Aquarela 9,3 por 14,5 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E82, ao lado, cavalhadas. Desenho a lápis, 18,8 por 14 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Acervo Banco Itaú, São Paulo.
E83, à direita. Golas de uniformes militares. Aquarela 18,8 por 14 centímetros, a cerca de 1817-1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E84 acima, soldado do Batalhão do Imperador. Aquarela 16,7 por 13,7 centímetros. Assinado à direita, J.B. Debré, a Rio de Janeiro, 1825. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E85 acima à esquerda. Milícia Nacional, 1º Regimento de Granadeiros Imperiais. Aquarela 17,4 por 22,4 centímetros. Assinado no centro, J.B. Debré, a Rio de Janeiro, 1825. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E86 à esquerda. Soldado com tropeiros e escravas. Aquarela e lápis 14,5 por 20,9 centímetros, a cerca de 1817-1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Debré e a Igreja. A ligação da obra de Debré com a Igreja Católica parece concentrar-se nos ritos funerários. Este, de fato, é um ponto que obviamente fascina o pintor francês a ponto de dedicar-lhe quase 10% das imagens da viagem pitoresca. Figuram nas páginas a seguir os esboços preparatórios para as aquarelas acabadas correspondentes a várias destas gravuras fúnebres. Num tom um pouco mais alegre, figuram também nesta seção imagens mais coloridas, relativas às muitas procissões religiosas às quais Debré teve oportunidade de assistir durante sua estada naquela que era uma das maiores capitais do mundo católico. E87 acima, à direita. Monumento que contém os despojos mortais de Sua Majestade Maria Josefina Leopoldina Carolina, Imperatriz do Brasil. Aquarela 16,4 por 21,7 centímetros. Assinada J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1826. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E88 à direita. Diversas formas de caixões funerários. Aquarela 16,2 por 22,8 centímetros. A cerca de 1817-1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E89 acima à esquerda. São Francisco da Penitência, estudo. Tinta e lápis 12,9 por 9,9 centímetros, a cerca de 1817-1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E90, no centro à esquerda. Nossa Senhora da Conceição, estudo. Tinta e lápis 10,6 por 8,2 centímetros, a cerca de 1817-1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E91 abaixo, à esquerda. Santa Rosa, estudo. Tinta e lápis 9 por 11,9 centímetros, a cerca de 1817-1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E92, acima no centro. Imagens e frades. Estudo. Tinta e lápis 18,3 por 9,1 centímetros, a cerca de 1817-1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E93, abaixo no centro. Santa Teresa e São Francisco da Penitência. Estudo. Tinta e lápis 16,2 por 9,1 centímetros, a cerca de 1817-1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E94, no alto à direita. Imagens de santos, estudo. Tinta e lápis 19 por 12,5 centímetros, a cerca de 1817-1829.
Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E95 acima. Convento da Ajuda e detalhes das exéquias de Sua Majestade a Imperatriz do Brasil. Aquarela 14,8 por 22 centímetros. Assinada J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1826. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E96 à direita. São Francisco da Penitência. Nanquim e lápis 11 por 11,5 centímetros, a cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Esta imagem, tradicionalmente identificada como São Francisco da Penitência pelos Museus Castro Maia, leva o título manuscrito de Procissão de Santo Antônio na Quarta-feira de Cinzas. E97 acima. Convento da Ajuda. Aquarela 15 por 22 centímetros, assinada J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1826. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E98, abaixo à esquerda. Cristo, estudo. Lápis 13,3 por 18,7 centímetros, a cerca de 1817, 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E99 acima. Procissão de Corpus Christi. Aquarela e lápis 13,3 por 18,8 centímetros, a cerca de 1817 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E100 à esquerda. Procissão de Corpus Christi. Aquarela e lápis 13,1 por 18,7 centímetros, a cerca de 1817 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E101, Irmãos Pedintes, estudo. Aquarela e lápis 12 por 18,8 centímetros, a cerca de 1817 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E102, Irmão Pedinte e Esboço de Negros, estudo. Aquarela e lápis 6,8 por 12,8 centímetros, a cerca de 1817 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E103, Pedinte de Confraria e Busto de Negro Carregador, estudo. Aquarela e lápis 7,7 por 12,4 centímetros, a cerca de 1817 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Debré e os índios. De todos os temas tratados por Debré em sua extensa obra, a descrição dos índios brasileiros foi a mais sujeita a críticas e deve hoje ser considerada como resultado de uma experiência em grande parte de segunda mão. Debré passou a maior parte de sua temporada brasileira na cidade do Rio de Janeiro, e somente em 1827 parece ter se aventurado por alguns meses fora da capital. Nessas condições, pouco pôde observar índios no seu habitat selvagem e provavelmente só os conheceu quando chegavam à cidade. O pintor relata que isso ocorreu no primeiro mês após seu desembarque, quando um grupo de indígenas chegou ao Rio de Janeiro. A maior parte dos detalhes de armas, utensílios e vestimentas dos índios que constam das gravuras da viagem pitoresca foram copiadas da obra de outros artistas viajantes ou de objetos conservados no Museu do Rio de Janeiro, diante do Campo de Santana. Debré utilizou inclusive desenhos feitos por alguns de seus alunos, entre os quais Araújo Porto Alegre, como base para as gravuras da viagem pitoresca. As cenas que envolvem índios não têm a naturalidade das cenas urbanas e são claramente executadas a partir de informações e quase nunca de experiência própria. Ainda assim, Debré nos deixa um registro interessante e valioso das populações indígenas, tais como podiam ser percebidas por um estrangeiro urbano no começo do século XIX, quando muitas tribos já se encontravam dizimadas ou dispersas.
A principal fonte de inspiração para os esboços de índios são as gravuras do álbum de Spix e Martius, publicado em 1823 e que deve ter sido um dos primeiros livros ilustrados a chegar às mãos de Debré, pois é, de fato, uma das obras pioneiras sobre o Brasil. No Museu do Rio de Janeiro, Debré também copiou coleções estrangeiras, como a de totens peruanos e das duas cabeças maores reproduzidas nas páginas a seguir. E104, acima. Múmias e barretes de penas com detalhes. Estudo. Aquarela 23,2 por 18,7 centímetros, 1822. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E105 à direita, saia indígena. Aquarela 13,4 por 18,8 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve, Jean Boguicy, Rio de Janeiro. E106 no alto à esquerda. Ornamentos de cabeças indígenas. Aquarela 13,8 por 26 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve, Jean Boguicy, Rio de Janeiro. E107 no alto à direita. Detalhe de ornamento de chefe charrua. Aquarela e lápis 24 por 24,1 centímetros, 1825. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E108 à esquerda, cocares. Aquarela 19 por 15,3 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve, Jean Boguicy, Rio de Janeiro. E109, abaixo à direita, cocar. Aquarela e lápis 15,8 por 19 centímetros, a cerca de 1816 e 1830. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E110, no alto à esquerda, cocar. Lápis 12,8 por 10,5 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E111 no centro, à esquerda, instrumento dos índios. Lápis 19 por 24 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. E112, abaixo à esquerda, cocar de penas e esboço, estudo. Aquarela e lápis 22,9 por 37,3, cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E113, acima, à direita. Bastão e cabeça indígena com cocar. Aquarela 20,5 por 17 centímetros, 1828. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E114, abaixo, no centro. Cerâmica e tecelagem. Aquarela 19,6 por 12,6 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E115 no alto à esquerda. Carros, medidas, cestos, vasos, samburá e objetos de iluminação. Estudo. Aquarela 14,5 por 21 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E116, abaixo à esquerda. Cestos, reservatórios e folhagens. Estudo. Aquarela 14,1 por 20,1 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E117 no alto à direita. Cestos, origongo, figuras. Estudo. Aquarela e lápis 21 por 27,1 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro.
E118, no centro, à direita. Objetos de cerâmica e madeira. Estudo. Aquarela e lápis, 10 por 19,5 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E119, no centro, à direita. Banha de porco, sebo, amarras, fumo, açúcar. Estudo. Aquarela e lápis, 10,6 por 2,4 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E120, abaixo, à direita. Caixa de algodão beneficiado. Aquarela e lápis, 10,5 por 17,4. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E121, no alto. Adorno de cabeça, peixe. Aquarela, 8,5 por 18,9 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E122, máscara de índio. Aquarela, 8,4 por 19,3 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E123, acima. Máscara de índio, cabeça de macaco. Aquarela, 9,4 por 21 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E124, ao lado. Máscara de índio, cabeça humana. Aquarela, 11,3 por 22,1. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E125. Máscara de índio, cabeça humana cercada de nadadeiras. Aquarela, 11 por 19,9 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E126, no alto à esquerda. Índio, estudo. Aquarela, 10,2 por 5,6 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E127, no alto à direita. Tipos de botocudos. Aquarela, 20 por 26 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve Jambuguissi, Rio de Janeiro. E128, abaixo à esquerda. Estudo de objetos e rostos de indígenas. Lápis, 20,4 por 30 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve Jambuguissi, Rio de Janeiro. E129, botocudos. Aquarela, 10 por 26 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve Jambuguissi, Rio de Janeiro. E130, botocudos. Aquarela, 10 por 26 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve Jambuguissi, Rio de Janeiro. E131, no alto, à esquerda. Cabeça maori. Aquarela, 20,3 por 18,2 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve Jambuguissi, Rio de Janeiro. E132, abaixo à esquerda. Cabeça maori. Aquarela, 20 por 18 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. As aquarelas acima foram copiadas por Debré de cabeças de índios maores do Pacífico, trazidas por Jacques Arago e conservadas no Museu Real.
Não se referem a índios brasileiros, mas foram realizadas pelo artista no Brasil. É 133, no alto, à direita. Quiacarará mongoio. Lápis 32 por 28,9 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. É 134, abaixo, à direita. Caboclos e índios. Aquarela e lápis. 10,3 por 17,9 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve Jamboguissi, Rio de Janeiro. Gravura de Spix e Martius, detalhe, 1823. Gravura de Spix e Martius, detalhe, 1823. Gravura de Spix e Martius, 1823. É 135, no alto. Perfis indígenas. Aquarela, 10 por 19,5 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Coleção particular, Paris. É 136, abaixo à direita. Tipos indígenas. Lápis, 19 por 24,2 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. É 137. Machuruna e Iuri. Aquarela, 9,7 por 17,8 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. É 138, à direita. Puris. Aquarela, 9,8 por 11,5 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. Gravura de Spix e Martius, 1823. Gravura de Spix e Martius, 1823. Gravura de Spix e Martius, detalhe, 1823. Como Debré não teve oportunidade de observar os índios de forma tão extensa quanto os grandes naturalistas que haviam estado no Brasil pouco antes dele, tais como Spix e Martius e o príncipe Maximiliano de Wied, o pintor francês teve de valer-se das observações de seus antecessores e copiou abundantemente as gravuras dos álbuns publicados por estes em 1820 e 1823. Nestas páginas em que são mostradas as aquarelas e esboços relativos aos índios na obra de Debré, optou-se por reproduzir também, para efeito de comparação, as gravuras em preto e branco ou em cores ou detalhes destas que deram origem aos trabalhos de Debré. É 139, Bororeno. Aquarela, 9,3 por 6,4 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. É 140, Bororo Guaiano. Aquarela, 9,5 por 7 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. Reprodução de 5 gravuras de Spix e Martius, 1823. É 141, no alto, à esquerda. Índios lutando. Aquarela e lápis, 17,1 por 22,8 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve Jamboguissi, Rio de Janeiro. É 142, abaixo à esquerda. Tipos indígenas. Aquarela, 16,5 por 19,5 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve Jamboguissi, Rio de Janeiro. Continuam nestas páginas os muitos exemplos de estudos de Debré copiados de gravuras inseridas nos álbuns dos grandes naturalistas que haviam visitado o Brasil na década anterior. Suas obras, publicadas no início da década de 1820, logo devem ter chegado ao Brasil e excitado a curiosidade de Debré,
que as terá percorrido avidamente. Sem dúvida, estes álbuns ilustrados influíram decisivamente no projeto que Debré passou a formular para o livro que também pretendia publicar na Europa. Ciente de que não dispunha da mesma formação científica dos autores das primeiras obras ilustradas sobre o Brasil a chegar às suas mãos, Debré deve logo ter concebido seu futuro livro concentrado no tema que dominava até então com exclusividade, a observação do cotidiano brasileiro. Nessa área só teve alguma concorrência da parte de Rugendas, ainda assim modesta no que diz respeito a cenas urbanas no Rio de Janeiro. Com relação aos índios, sua dependência de Spix e Martius é considerável. Em menor medida, também de Vide New Vide, como nas cabanas de índios pataxós mostradas à direita. É 143. Inscrição gravada pelos selvagens em um rochedo nas serras de Anastábia. Aquarela, 18,7 por 10,2 centímetros, a cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Gravura de Spix e Martius, 1823. É 140. Cabana de Pataxós, lápis, 16,3 por 11,5 centímetros, a cerca de 1817 e 1829, coleção Genevieve Jambuguissi, Rio de Janeiro. Reprodução de duas gravuras de Vide New Vide, 1820. É 145, no alto, à esquerda. Utensílio dos Camacãs. Lápis e aquarela, 13,1 por 17,3 centímetros, a cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 146, no centro, à esquerda. Utensílios dos Camacãs. Lápis e aquarela, 12,2 por 17,3 centímetros, a cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 146 bis, abaixo à esquerda. Ornamentos e utensílios dos puris. Lápis e aquarela, 28,5 por 35 centímetros. A cerca de 1817 e 1829, coleção particular, Rio de Janeiro. Reprodução de 3 gravuras de Vide New Vide, 1820. Reprodução de gravuras de Vide New Vide, 1820. Reprodução de gravuras de Spix e Martius, 1823. É 147, no alto, à direita. Instrumentos de música, ornamentos, tipiti, bolas e aljava indígenas. Estudo. Aquarela monocroma, 18,7 por 10,2 centímetros, a cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Novamente aparecem na página ao lado esboços de utensílios indígenas executados por Debré a partir de gravuras de Vide New Vide, às quais o pintor já deve ter tido acesso em 1821 ou 1822. A partir de 1823, pôde conhecer também as gravuras dos índios de Spix e Martius. Outra prática comum de Debré era copiar os objetos de indígenas das coleções do Museu Real do Rio de Janeiro. Ao fazê-lo, esboçou peças de grande importância, como as máscaras também observadas por Alexandre Rodrigues Ferreira, E 121 a E 125. Por outro lado, Debré copiou intencionalmente ou não peças etnográficas sem relação com o Brasil, como as cabeças maores, E 131 e E 132, ou os totens pré-colombianos peruanos reproduzidos nesta página. É 148, totem peruano feminino. Aquarela, 17,9 por 12,3 centímetros, a cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 149, acima. Objetos peruanos, ídolos e instrumentos de ritual em bronze, prata e ouro.
Aquarela, 20,1 por 12,1 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E150, no alto à direita. Tótem peruano. Aquarela, 17,8 por 10,8 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Carimbo posterior, aplicado no século XX por Roberto Reimann, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E151, à direita. Antiguidades peruanas. Aquarela, 20,1 por 11,5 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E152, chefe botocudo. Desenho, 13,5 por 14,1 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve Jambo Guissi, Rio de Janeiro. E153, abaixo à esquerda. Sauvage Guianas. Amar Pequeno. Lápis, 37,5 por 23,3 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Acervo Banco Itaú, São Paulo. E154, no alto à direita. Família de botocudos em marcha. Tinta e lápis, 22,6 por 33,4 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E155, abaixo, à direita. Interior de habitação indígena. Lápis, 10,3 por 25,6 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E156, acima à esquerda. Índias prestando homenagem a um branco. Tinta e lápis, 22,6 por 33,2 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E157, acima à direita. Índias prestando homenagem a homem branco. Tinta sobre decalque, 26 por 17,4 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve Jambo Guissi. E158, caçador atirando. Tinta e lápis, 22,3 por 33,5 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve Jambo Guissi, Rio de Janeiro. E159, no alto à esquerda. Guarani civilizado. Tinta, 35 por 22 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Acervo Banco Itaú, São Paulo. E160, abaixo à esquerda. Guarani civilizado. Lápis, 36 por 24,4 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Acervo Banco Itaú, São Paulo. E161, acima à direita. Bugres, província de Santa Catarina. Tinta sobre decalque, 27,2 por 35 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Acervo Banco Itaú, São Paulo. E162, abaixo à direita. Caboclas, no Rio de Janeiro. Tinta e lápis, 24,2 por 36 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Acervo Banco Itaú, São Paulo. E163, no alto à esquerda. Carga de cavalaria Guaiacuru. Tinta sobre decalque, 27,9 por 39,6 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Acervo Banco Itaú, São Paulo. E164, abaixo à esquerda. Tribo Guaiacuru em busca de novas pastagens. Tinta e lápis, 22,6 por 32,9 centímetros,
a cerca de 1817-1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E165, Índia Guarani civilizada, indo à missa no domingo. Tinta e lápis, 35 por 22,7 centímetros, a cerca de 1817-1829, acervo Banco Itaú, São Paulo. E166, abaixo à direita, tribo Guaiacuru em busca de novas pastagens. Tinta sobre decalque, 26 por 35 centímetros, a cerca de 1817-1829, acervo Banco Itaú, São Paulo. E167, charruas civilizados e chefe Camacan. Tinta sobre decalque, 27,8 por 41,3 centímetros, a cerca de 1817-1829, acervo Banco Itaú, São Paulo. E168, no alto à direita, família de um chefe Camacan preparando-se para a festa. Tinta e lápis, 22,5 por 35,4 centímetros, a cerca de 1817-1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E169, aldeia de caboclos no Cantagalo. Tinta e lápis, 27,5 por 34,4 centímetros, a cerca de 1817-1829, acervo Banco Itaú, São Paulo. E170, no alto à esquerda, botocudos, buris, pataxós e machuris. Tinta e lápis, 23 por 35 centímetros, a cerca de 1817-1829, acervo Banco Itaú, São Paulo. E171, abaixo à esquerda, dança dos selvagens da Missão São José. Tinta e lápis, 26,3 por 35 centímetros, a cerca de 1817-1829, acervo Banco Itaú, São Paulo. E172, no alto à direita, botocudos, puris, pataxós e machuris. Tinta sobre decalque, 24,3 por 36 centímetros, a cerca de 1817-1829, acervo Banco Itaú, São Paulo. E173, abaixo à direita, guerreiro Guaiacuru. Tinta e lápis, 37 por 23,3 centímetros, a cerca de 1817-1829, acervo Banco Itaú, São Paulo. Debré e os negros. Os escravos negros e suas inúmeras atividades nas ruas do Rio de Janeiro foram certamente o tema que Debré mais privilegiou em seus esboços e aquarelas preparatórias para a viagem pitoresca. Debré observa os negros em todas as posturas, em todos os trajes, em todas as atitudes, felizes, sofrendo, ricos ou pobres, livres ou cativos, vestidos ou nus. A escravidão, sem dúvida, o fascina, mas Debré tem também a clara noção de europeu de que este será o tema de maior interesse potencial para as gravuras do álbum que pretende realizar, e cujo projeto concebe desde o começo da década de 1820, como prova o primeiro frontispício da viagem pitoresca, datável de antes de 1821, E68. Muitos dos esboços mais emocionantes e originais de Debré estão nas páginas a seguir, e tem por tema a população de origem africana, também presente em grande parte das aquarelas acabadas. E174, no alto, tipos de negras. Aquarela, 9,7 por 16,4 centímetros, a cerca de 1817-1829, coleção particular, Rio de Janeiro. E175, abaixo, tipos de negras. Aquarela, 10,2 por 18,4 centímetros, a cerca de 1817-1829, coleção Genevieve Jambo Guissi, Rio de Janeiro. E176, no alto, à esquerda. Preta, vendedora de legumes, estudo.
aquarela 8,7 por 13,4 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E176 bis acima. Escravos negros provenientes de Moçambique. Aquarela 10 por 17,5 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Coleção Ayrton Queiroz, Fortaleza. E177. Escravos negros provenientes do Congo. Aquarela 8,6 por 13,1 centímetros, a cerca de 1820. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E178. Escrava de quarto ou mucama. Aquarela 8,8 por 6,2 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E179. Negros, busto, esboço. Lápis 7,6 por 11,2 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E180, no alto à esquerda. Escravos sentados e guarolas. Aquarela 14,3 por 21,2 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve Jean Boguicy, Rio de Janeiro. Carimbos posteriores aplicados no século XX por Roberto Reimann. E181, acima. Negros e soldados. Instrumentos, notas musicais e inscrições. Estudo. Aquarela e lápis 14,5 por 20,8 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E182, no alto à direita. Menina indo à escola com sua escrava, vendedora e carregador de água. Estudo. Aquarela e lápis 13,9 por 9,3 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E183, abaixo, à direita. Uniforme, estudo. Verso do E181. Aquarela e lápis 14,5 por 20,8 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E184, no alto à esquerda. Negro vendedor e negra vendedora de milho verde. Estudo. Aquarela 7,7 por 7,7 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E185, no alto, à direita. Negras livres e figuras envoltas em mantilha. Estudo. Aquarela 7 por 7,5 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E186, abaixo à direita. Negros carregadores de água. Estudo. Aquarela 10,4 por 10,2 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E187, abaixo, à esquerda. Tipos de negros. Estudo. Aquarela 10,5 por 14,2 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E188, acima. Negros de naturalistas. Bico de pena e lápis 24,4 por 19,8 centímetros, a cerca de 1820 e 1825. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E189, no alto, à direita. Negros carregadores.
Aquarela, 10,5 por 19,7 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E190, no centro, à direita. Negros carregadores. Vendedor de leite e escravos. Estudo. Aquarela, 10,4 por 19,6 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E191, abaixo, à direita. Negra vendedora e negros puxando carro. Aquarela e lápis, 7,5 por 11,1 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E192, no alto à esquerda. Limpeza pública, coleta de lixo, estudo. Aquarela, 13,3 por 18,8 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E193, acima. Vendedor de galináceos e tipos de escravos. Estudo. Aquarela e lápis, 14 por 21 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E194. Negro de zona rural. Aquarela, 9,9 por 9,5 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E195. Negro do Arsenal de Marinha. Aquarela, 10,3 por 6 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E196, no alto à direita. Negros carregadores, estudo. Aquarela, 14 por 20,9 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E197. Mineiro, negra carregando cana e escravo. Estudo. Aquarela, 10 por 11,7 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E198. Negro vendedor de flores. Aquarela, 16,9 por 9,8 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E199. Lavadeira e negro de ganho. Estudo. Aquarela, 10,3 por 11 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E200, no alto à direita. Figuras de negros, estudo. Aquarela, 14,5 por 20,5 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Carimbo posterior, aplicado no século XX por Roberto Reimann. E201, abaixo. Vestuários, estudo. Aquarela, 10,2 por 11,8 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E202. Grupo de negros. Estudo. Aquarela, 14,3 por 21 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E203. Tipos de negros. Estudo. Aquarela, 9,7 por 19,9 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E204. Indumentária de mulheres negras. Aquarela, 10,2 por 19,3 centímetros.
a cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E205, tipos de vendedoras, estudo. Aquarela, 8,1 por 13,1 centímetros, a cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E206, negros, estudo. Lápis, 10,5 por 12,5 centímetros, a cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E207, à direita. Negro, estudo. Aquarela, 6,8 por 10,8 centímetros, a cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E208, negra e negro carregadores de água, estudo. Aquarela, 8,3 por 13,9 centímetros, a cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E209, à esquerda. Negra livre, quitandeira e negro carregador, estudo. Aquarela, 14,2 por 21,3 centímetros, a cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E210, primeira à esquerda. Cena de rua, desenho 11,2 por 18 centímetros, a cerca de 1817 e 1829, coleção Genevieve Jean Boguicy, Rio de Janeiro. E211, segunda à esquerda. Cena de rua, desenho 11,2 por 18 centímetros, a cerca de 1817 e 1829, coleção Genevieve Jean Boguicy, Rio de Janeiro. E212, terceira à esquerda. Cena de rua, desenho 11,2 por 18 centímetros, a cerca de 1817 e 1829, coleção Genevieve Jean Boguicy, Rio de Janeiro. E213, quarta à esquerda. Cena de rua, desenho 11,3 por 18,1 centímetros, a cerca de 1817 e 1829, coleção Genevieve Jean Boguicy, Rio de Janeiro. E214, no alto à direita. Tipos de indumentária, estudo. Aquarela, 8,5 por 12,3 centímetros, a cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E215, acima. Negros de carro e bustos de negros, estudo. Aquarela, 7,3 por 11,3 centímetros, a cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E216, negra com chale, homem com poncho e cabeças de escravos negros, estudo. Aquarela, 13,7 por 10,3 centímetros, a cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E217, baianas. Aquarela, 10 por 19,5 centímetros, a cerca de 1817 e 1829, coleção particular, Paris. E218, à direita. Lavadeira, meninas, damas de São Paulo, negro, negra livre e canoa, estudo. Aquarela e lápis, 14 por 20,6 centímetros, a cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E219, na página ao lado. Negro feiticeiro. Aquarela e lápis, 16,5 por 10,5 centímetros, 1828,
Coleção Fundação Biblioteca Nacional. É 220, acima, negro com chapéu. Aquarela 8,9 por 7,8 centímetros. A cerca de 1817-1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. É 221, no alto à esquerda. Tipos de negros, estudo. Aquarela 8,1 por 13,9 centímetros. A cerca de 1817-1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 222, no centro à esquerda. Tipos de negros, estudo. Aquarela 8,1 por 13,9 centímetros. A cerca de 1817-1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 223, abaixo, à esquerda. Tipos de negros, estudo. Aquarela 8,1 por 13,9 centímetros. A cerca de 1817-1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 224, acima. Tipo de negra, estudo. Aquarela 5,3 por 7,2 centímetros. A cerca de 1817-1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. É 225, à esquerda. Negra com pano, estudo. Aquarela 8,1 por 13,9 centímetros. A cerca de 1817-1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 226, acima. Criança negra, estudo. Aquarela 9,2 por 9,2 centímetros. A cerca de 1817-1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. É 227, à esquerda. Tipos de negros, estudo. Aquarela 8,1 por 13,9 centímetros. A cerca de 1817-1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 228, no alto, à esquerda. Mineiros e mulheres de Minas, estudo. Aquarela 10,1 por 14,1 centímetros. Cerca de 1817-1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 229, acima, à direita. Negro vendedor de leite, estudo. Aquarela 10,3 por 5 centímetros. Cerca de 1817-1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 230, à esquerda. Tipos de negros, estudo. Aquarela 8,2 por 8,9 centímetros. A cerca de 1817-1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 231, no alto à esquerda. Indumentária de negra, estudo. Aquarela 8,6 por 12,3 centímetros. A cerca de 1817-1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 232, acima. Mineiro e negros com capa para tempo de chuva, estudo. Aquarela 10,2 por 15,6 centímetros. A cerca de 1817-1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 233. Negro vendedor de periquitos, estudo. Aquarela 10,1 por 7,9 centímetros. A cerca de 1817-1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 234,
negros, estudo, aquarela e lápis, 13,4 por 10,2 centímetros, a cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 235, no alto, baiana, negros e criança, aquarela 14 por 21,1 centímetros, a cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 236, abaixo à esquerda, confessionário e panos de beatas, confessionário da Bahia, aquarela 13,8 por 20,1 centímetros, a cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 237, mulher de Mineiro, negra mina da Bahia e mulher de Santa Catarina, estudo, aquarela e lápis 14,1 por 20,7 centímetros, a cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 238, negras velhas, estudo, aquarela 10,1 por 12,3 centímetros, a cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 239, acima à esquerda, lavadeiras, estudo, aquarela 10,1 por 7,6 centímetros, a cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 40, abaixo à esquerda, negras trabalhando na roça, estudo, aquarela 9,7 por 12,4 centímetros, a cerca de 1817 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 241, negro carregador, estudo, aquarela 10,1 por 5,8 centímetros, a cerca de 1817 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 242, acima à direita, negros de ganho, estudo, aquarela 7,8 por 10,3 centímetros, a cerca de 1817 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 243, negras e negro de ganho, estudo, aquarela 10,2 por 13,3 centímetros, a cerca de 1817 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 244, negro, estudo, aquarela 7,6 por 6,2 centímetros, a cerca de 1817 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 245, no alto, à direita, tipos de negros, estudo, aquarela 11 por 19,9 centímetros, a cerca de 1817 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 246, no centro, à direita, tipos de negros e tropeiros, estudo, aquarela 19,8 por 10,4 centímetros, a cerca de 1817 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 247, abaixo, à direita, tipos de negros, aquarela 7 por 13,5 centímetros, a cerca de 1817 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 248, negras baianas, estudo,
Aquarela, 16,5 por 13,1 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 249, negra com criança. Aquarela, 7,9 por 5,3 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 250, no alto à direita. Tipos de indumentárias de negras. Estudo. Aquarela, 10,5 por 14,4 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 251. Vestimentas de escravas. Estudo. Aquarela, 10,1 por 13,4 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 252. Negra vendedora de bebida. Estudo. Aquarela, 10 por 6,8 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 253, no alto à direita. Negros de ganho e negra cega. Estudo. Aquarela, 7,3 por 14,3 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 254, no centro, à direita. Indumentária de negras vendedoras. Estudo. Aquarela, 10,2 por 10,4 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 255, abaixo, à direita. Negros. Estudo. Aquarela, 8,7 por 12,4 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 256, negro carregador. Estudo. Aquarela, 10,2 por 4,5 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 257, no alto, à direita. Tipos de negros. Estudo. Aquarela, 10,1 por 14,3 centímetros. A cerca de 1817, 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 258, no centro, à direita. Figuras de vendedora e vendedor. Estudo. Aquarela e lápis, 11,1 por 18,8 centímetros. A cerca de 1817, 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 259, abaixo, à direita. Caçadores de índios do sul, diversos tipos de negros. Estudo. Aquarela, 10,9 por 19,5 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 260, negro barqueiro. Aquarela, 10,3 por 4,9 centímetros. A cerca de 1817, 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 261, no alto à esquerda. Negras e negros diversos. Aquarela, 7,8 por 13,8 centímetros. A cerca de 1817, 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 262, no centro, à esquerda. Tipos de negros. Aquarela e lápis, 7,6 por 13,8 centímetros.
a cerca de 1817-1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E263, abaixo à esquerda, tipos de negros. Aquarela, 9,7 por 15,6 centímetros. A cerca de 1817-1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E264, negra, estudo. Aquarela, 7 por 9,6 centímetros. A cerca de 1817-1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E265, no alto, à direita, Smoller cego e mineira, estudo. Aquarela, 8,8 por 13 centímetros. A cerca de 1817-1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E266, figuras, estudo. Aquarela e lápis, 14,4 por 21,1 centímetros. A cerca de 1817-1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E267, negra mendiga, estudo. Aquarela e lápis, 14,3 por 21,2 centímetros. A cerca de 1817-1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E268, à esquerda, tipos de negros, estudo. Aquarela, 10,1 por 18,3 centímetros. A cerca de 1817-1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Escravos na rua. Merece uma pequena sessão especial este grupo de aquarelas de escravos desvalidos sentados pelas calçadas do Rio de Janeiro. Surgem alguns punidos com ferros ou máscaras, outros cobertos ainda com os trapos dos comerciantes negreiros de negros novos, conforme aparecem na aquarela A83. Outros ainda estão completamente nus, mas em todos estes trabalhos preparatórios, Debré registrou plenamente a violência da escravaria que atenuou nas gravuras de seu álbum. E269, no alto, à esquerda, negro, estudo. Aquarela, 10,1 por 8,4 centímetros, a cerca de 1817-1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E270, no alto, à direita, figuras de negros e negra. Aquarela, 10,4 por 16,7 centímetros. A cerca de 1817-1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E271, no centro, à direita, pretos em descanso. Aquarela, 7,2 por 13,4 centímetros, a cerca de 1816-1831. Coleção Geyer, Museu Imperial, Petrópolis. E272, abaixo à direita, negros de diferentes nações. Aquarela, 10,2 por 19,6 centímetros, a cerca de 1817-1829. Coleção Genevieve e Jean Boguissy, Rio de Janeiro. E273, negro escravo, estudo. Aquarela, 9,9 por 5,7 centímetros. A cerca de 1817-1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E274, no alto à direita. Escravos, estudo. Aquarela, 9,8 por 19,3 centímetros. A cerca de 1817-1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E275, no centro, negro dormitando, estudo. Aquarela, 14,4 por 14,4 centímetros.
a cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 276, abaixo, Negro Escravo, Estudo. Aquarela 9,6 por 5,1 centímetros. A cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 277, Escravo, Estudo. Aquarela 10,1 por 6,4 centímetros. A cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 278, Negro Escravo, Estudo. Aquarela 10,1 por 6 centímetros. A cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 279, Negros Escravos, Estudo. Aquarela 10 por 12,2 centímetros. A cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 280, Figuras de Negros, Estudo. Aquarela 9,5 por 13 centímetros, cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 281, Negros Novos, Estudo. Aquarela 7,1 por 13,7 centímetros. A cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 282, no alto, Negro Novo, Estudo. Aquarela 10,3 por 6,1 centímetros. A cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 283, Pretos em Descanso. Aquarela 10 por 19 centímetros, a cerca de 1816-1831. Coleção Geyer, Museu Imperial, Petrópolis. É 284, Negro Novo vestido para receber batismo, ferro no pescoço e no pé. Aquarela 15,8 por 23,1 centímetros, 1826. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 285, Negra Quitandeira e Negro Carregador. Aquarela 16 por 24,5 centímetros. A cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 286, Negros Escravos. Aquarela e lápis, 10,5 por 19,2 centímetros. A cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 287, página ao lado. Máscara que se usa nos negros que têm o hábito de comer terra. Aquarela 18,7 por 12,5 centímetros. A cerca de 1817 e 1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. O carnê da Biblioteca Nacional da França. Incorporado no século XX às riquíssimas coleções da Biblioteca Nacional da França, este caderno ou carnê, com 64 folhas cobertas de esboços a lápis ou aquarelados, foi desgarrado dos conjuntos de obras de Debré conservados por sua família, por motivos ignorados. Permaneceu esquecido dos pesquisadores brasileiros durante quase todo o século, até ser identificado nos anos de 1990 por Mário Carelli no acervo da biblioteca. Numa feliz iniciativa, foi publicado na íntegra em 2005 com a apresentação de Júlio Bandeira. As aquarelas que compõem o carnê são apresentadas nas páginas a seguir, na mesma ordem em que se encontram encadernadas.
O carnê foi numerado por inteiro como E288 e suas páginas individuais ganharam uma numeração que vai de 1 a 64, incluindo 2 em branco. Nestas páginas de abertura, foram escolhidas 4 folhas particularmente interessantes do carnê, que são reproduzidas aqui em tamanho maior. Estas imagens voltam a aparecer menores na posição que lhes corresponde nas páginas a seguir. E288. O carnê da Biblioteca Nacional da França. Caderno aquarelado 16 por 24,5 centímetros, a cerca de 1817-1829. Procedência: Bibliothèque Nationale de France, Paris. Segue-se as páginas com a reprodução do carnê de 1 a 64.